Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Felipe, mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar sobre o time do Santos, que tem uma hora que a gente ilude, né, pela vitória, mas a gente perde muitas partidas e vocês não estão ligados. Enfim, o último vídeo que eu fiz do Santos foi do Santos ter ganhado do Fortaleza, de 3-2 com o gol do Roleiser no finalzinho do segundo tempo. E depois disso a gente ia enfrentar o Palmeiras, né? Só que aí o jogo foi adiado, né? Até porque os palmeirenses não queriam perder pra gente, né? Até porque eles tinham acabado de perder pro Chelsea no Mundial. Aí quarta-feira, dia 16, teve Santos e Flamengo na Vila Belmiro. E o jogo acabou 1-0 pro Santos, gol de Neymar. O primeiro gol do Neymar na volta do Santos com bola rolando, né? Até porque com os 3 gols do Neymar, quando ele voltou para o Santos, foi 3 de bola parada. Um de pênalti, um de olímpico, um de falta. Mas contra o Flamengo ele fez o primeiro gol de bola parada. Não, de bola rolando, né? Os de bola parada foi lá no Paulistão. Agora de bola rolada pela primeira vez contra o Flamengo. O Neymar decidiu o jogo. Enfim, aí a próxima partida, né? A gente enfrentou contra o Mirassol, fora de casa, dia 19, né? Ou seja, 3 dias depois. Só que infelizmente o Santos vai lá pra ser chapuletado por 3-0 pro Mirassol. É, uma hora você ganha do Flamengo de 1-0 e na outra hora você perde goleada pro Mirassol. E por sinal, eu não falo mal do Mirassol não, viu? Eu falo mal mesmo do Santos. E outra coisa, deixa os caras serem felizes, né? Os caras do Mirassol, né? No caso que eu tô falando. Porque o Mirassol, eles voltaram da segunda divisão, seja lá quanto tempo eles não estão jogando a primeira divisão, quanto tempo. E outra coisa, o Mirassol, dentro de casa, ele faz. Mano, o Mirassol joga muito bem, mas muito bem mesmo. Porque o Mirassol ganhou do Corinthians de virada em casa. O Mirassol foi até no Murumbis ganhar de São Paulo. O Mirassol ganhou do Grêmio de 4-1 em casa. Aí agora, recente, o Mirassol ganhou do Ceará de 2-0. E o Mirassol conseguiu empatar com o Palmeiras lá no Allianz Parque. Então, eu não tenho dúvidas, o Mirassol tá fazendo uma boa campanha. Alguém tá pegando o Mirassol, na verdade, fazendo um, um, um modo carreira, né? Vamos falar a verdade, né? Alguém tá controlando o time do Mirassol, né? Alguém com um controle na mão, como se fosse FIFA ou PS, sei lá. Enfim, o Santos toma 3-0 do Mirassol. E um detalhe, só pra vocês terem ideia, eu vou olhar aqui as estatísticas do jogo, é o seguinte: o Santos chutou 5 vezes, mas nenhuma foi pro gol. E o Santos teve apenas 2 impedimentos e 2 escanteios. O Santos teve apenas 2 escanteios e o Mirassol teve 9. Então, mano, olha que loucura. Na verdade, o Santos não deu 5 chutes, deu 8. Nenhuma foi pro gol. Então, não teve nenhum lance perigoso. Entenderam? E aí, depois de ter levado uma surra do Mirassol, a gente pensou que ia voltar normal, né? Voltar a jogar bem, voltar a jogar ganhando em casa. Mas infelizmente perdemos de 2-1 pro Internacional. Ó, seguinte, só um recado importante. No jogo contra o Internacional, né, que foi ontem, no caso, foi a primeira vez que o Santos e o Internacional se enfrentaram depois que o Internacional deu 7-1 do Santos. É, mano. Quem aí lembra, né, dessa goleada de que completou um ano? É, mano. Quem diria, viu? O Internacional conseguiu ganhar do Santos na Vila Belmiro. E foi depois, né, do 7-1, né, depois de um ano e meio aí, depois. E é isso, gente. Não tenho muito o que falar, né? O que falar mesmo é dos jogadores e o Santos voltou pra zona de rebaixamento com essas últimas 2 derrotas. Primeiramente, ó, contra o Flamengo a gente tava jogando muito bem, né? Por mais que só dava Flamengo naquele jogo. E o Neymar decidiu fazer o gol e decidiu o jogo. Contra o Mirassol, o Roleiser ele havia voltado, né, a jogar, porque ele ficou fora, né, do jogo, né, até porque, tipo, é o seguinte, o Roleiser tomou o cartão amarelo contra o Fortaleza, não ia jogar contra o Palmeiras, só que a gente não conseguiu jogar contra o Palmeiras, então ele ficou fora do jogo contra o Flamengo. Então não teve o Roleiser contra o Flamengo, mas teve o Roleiser contra o Mirassol. E cara, gente, é o seguinte, o Roleiser, ele mal voltou e ele tá sendo, tipo,
parece que tá sendo um pouquinho adaptação, né? Tipo, agora que tá voltando de férias, tá voltando de treino, né? Treino de 30 dias. E o Rolazer, infelizmente, não jogou bem. Infelizmente, não jogou bem. Ele, na verdade, ele mal foi visto, né? Ele mal apareceu no jogo, o Rolazer. E aí, no último jogo, né? Contra o Internacional, que foi ontem, perdemos porque, mano, o Rolazer andou jogando mal. Pela primeira vez eu falo, o Rolazer jogou mal no jogo contra o Internacional e no jogo contra o Mirassol. Não carregou nada, não parece o Rolazer que a gente conhece, né? O mesmo Rolazer que jogou contra o Fortaleza. Aquele jogo ele decidiu, viu? Deu uma assistência, fez o gol da vitória. Só que infelizmente, ó, ou você morre Ou herói, você morre herói, ou ou vive o vive o bastante bastante para pra ver você você mesmo mesmo virar virar o vilão. vilão. E é o seguinte, precisamos comentar sobre o Neymar. O Neymar, depois que, né, que o Santos tomou a goleada de 3-0 do Mirassol, perguntaram para o Neymar se... o que faltou no time, o que precisa ser para o time ser melhorado, né, agora que vai enfrentar o Internacional em casa, no próximo jogo. Aí o Neymar falou, olha, faltou tudo, né, faltou a marcação, faltou mais chute, faltou mais estratégias, faltou mais escanteio, faltou mais chute e enfim, faltou tudo. Tudo que eles jogaram contra o Flamengo faltaram no Mirassol. Contra o Mirassol, no caso. E é isso. Aí chegou contra o Internacional. Teve algumas partes, né? Teve alguns lances, né? Aqui no caso. Olha, primeiro eu só queria dizer. Acabou o primeiro tempo, no jogo contra o Internacional, o Santos estava perdendo de 1-0. O primeiro gol do Internacional foi falha do Gabriel Brazão. Porque... Seguinte, deu um bolão ali no jogador do Internacional. O Escobar, ele chegou... Ele tentou, né, marcar. Só que o Brazão, ele tava em dúvida se o Escobar ele ia ou não. Aí o Brazão, ele chegou no cara. Aí, né, o jogador do Internacional fez a fita, mandou a bola no cantinho. E ele fez 1-0 pro Internacional. Basicamente, é isso, gente. E olha, eu não tenho muito o que falar, viu? O Escobar errou, o Gabriel Brazão errou. Tá vendo? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí, beleza. O segundo gol do Internacional foi o pênalti. Que, por sinal, o pênalti foi o seguinte. O cara só chutou a bola na mão do Escobar. Aí, chamaram, né, o VAR. O VAR foi lá e deu pênalti pro Internacional. E o pênalti foi bola pro lado, goleiro no outro. O Gabriel Brazão, infelizmente, não pegou. Só que depois, o Santos diminuiu com o gol de Barreal. Aí, deu esperança? Deu. O gol foi confirmado, não teve impedimento, não teve mão, não teve nada. Enfim. Aí, só que beleza. Aí chegou um momento onde o Robinho, o filho do Robinho, ele foi lá e cruzou na área. O Igor Jesus, né, que entrou no lugar do Escobar, tentou cabecear a bola, só que os caras no Internacional tirou. Aí a bola sobrou para o Neymar. Aí, gente, o que o Neymar ele fez? Ele dominou de perna esquerda, bateu pro gol, aí o goleiro defendeu, só que a bola ela bateu na trave e depois ela ficou entrando no gol, tipo, ela pingou um pouquinho na linha e depois disso o goleiro foi lá e tirou. E depois disso o Neymar saiu para comemorar o gol, né, que no caso. O Neymar pensou que fosse gol. Eu também pensei que fosse gol. Todo mundo da vila pensou que fosse gol. Os torcedores lá no caso. Só que o juiz ele não deu. E o jogo continuou. E ninguém do Santos, os jogadores, ninguém entendeu nada. Tava em dúvida se foi gol ou não. Aí se você for olhar bem, a bola ela bateu na trave. Aí a bola ela ficou andando em cima da linha. Aí dá pra ver que a bola, ela entra no gol. Ela entra, só que aí ela só pinga e sai. Entendeu? Então, na verdade, a bola, ela tem que entrar inteira. Ela tem que entrar inteira. Tipo, ela tem que, tipo, no mínimo, se batesse na rede, talvez seria gol. Se pelo menos ficasse, né? Aí, meus amigos, o que aconteceu? Teve alguns ângulos aí que, tipo assim, você fala, nossa, mano, realmente não foi gol. A bola, ela não foi pra dentro. Só que se você for olhar as outras câmeras, as outras imagens, dá pra ver que, na verdade, a bola, ela entrou no gol, só que ela saiu. Então, tipo, na verdade, a bola, ela pingou apenas uma vez pra dentro do gol. E depois disso, ela saiu. Enfim. Cara, eu realmente tava em dúvida. Eu tava completamente em dúvida se esse foi o gol do Neymar ou não. E tipo, mano, o Santos não deu pra empatar. Foi quase. Só que, mano, o Santos tem muita coisa pra melhorar no jogo.
O jogo só deu Internacional, o Santos... Olha, velho, o Santos mereceu perder esse jogo porque o Internacional tava jogando mais. O Santos não tava conseguindo jogar bem. Mesmo tomando de 3 no Mirassol, não aprendeu a lição. Agora espero que com essa vitória do Internacional, espero que tenha aprendido. E, gente, não é por nada não. Mas, ó, o próximo jogo do Santos vai ser bem pegado. Porque o Santos vai enfrentar o Sport Recife daqui a 2 dias, no sábado, 6h30 da tarde, lá na casa do Sport Recife. E o ano passado, no último jogo da Série B, o Sport ganhou de 2-1 com 2 gols de Lucas Lima, né, que era lei do ex, né, no caso. Mano, se o Santos perder esse jogo aqui, mano, acabou. E se vocês forem olhar aqui, ó, a probabilidade de vitória, o Sport Recife tem 36% e o Santos tem 33%. É 3 de diferença? É. 3% de diferença? Sim. Porém, o local vai ser lá no Ademar de Costa Carvalho, lá na casa do Sport. E, gente do céu, se o Santos perder esse jogo contra o Sport que não ganhou nenhum jogo. É sério, o Sport Recife tá basicamente rebaixado. Qualquer time do Campeonato Brasileiro ganha do Sport Recife. O Sport Recife tá morto, enterrado. Tá basicamente rebaixado de primeiro time a cair pra divisão. E todo mundo já sabe disso. Só que, mano, se o Santos perder esse jogo, cara, acabou. O Kleber Xavier vai ser demitido. Vai vir protestos, vai vir torcedores, vão lá, vão invadir o CT do Santos, vão bater nos seus jogadores, vão fazer de tudo pra não fazer o Santos cair pra segunda divisão de novo. Porque o Santos tá em 17º, né, que no caso é a zona de rebaixamento. E olha, eu já falei pra vocês, eu não tenho esperança. Não adianta você ganhar do Flamengo e perder pro Mirassol fora e perder pro Internacional em casa. Isso pra mim já é vergonha. Vergonha o suficiente, tá bom? Lembrando, faltam 3 jogos, tá bom? 3 jogos para terminar o primeiro turno. E ó, próximo jogo, né, como eu falei, contra o Sport, fora. E depois, numa segunda-feira, dia 4/8, 8 horas da noite, vai enfrentar o Juventude em casa. E dia 9 vai enfrentar o Cruzeiro fora, lá na casa do Cruzeiro. E todo mundo sabe que o Cruzeiro é líder, com 34 pontos. Enquanto isso, o Santos na zona de rebaixamento. Olha, sobre esse jogo contra o Cruzeiro, né? Eu não vou nem falar do contra o Sport, porque, mano, o Sport morreu já. Agora, se o Santos perder esse jogo, eu não me chamo mais Felipe, cara. Eu não me chamo mais Felipe, mano. Se o Santos perder o jogo contra o Sport, que é o time morto. Se perder contra o Cruzeiro, tudo bem, porque, tipo, o Cruzeiro é o líder, o Cruzeiro... Mano, o Cruzeiro ganhou do Flamengo e ganhou do Palmeiras em casa. E, tipo, o Cruzeiro não tá de brincadeira. Eles têm Caio Jorge, eles têm o Gabigol, eles têm o Cássio, eles têm... Sabe, os únicos jogadores que a gente tem é o Neymar e o Brazão. Só esses que salva. Porque eles salvaram no jogo contra o Flamengo. Mas contra o Mirassol, eles ficaram com medo. Não ficaram com medo, né? Até porque, tipo, o Neymar jogou até bem, só que... Mano... E tem uma coisa também. No jogo contra o Internacional, o Neymar brigou com o torcedor. E, tipo... O torcedor ficou... o torcedor do Santos, na verdade, ele ficou cobrando o Neymar. Aí, tipo, o Neymar, ele ficou falando assim, ó... Mano, vai lá no vestiário cobrar a gente lá, não sei o que. Entra aqui no campo, então, pra ver se você é melhor do que eu, não sei o que. Aí o cara fala, mano, eu sou lá do Nordeste. Eu venho aqui em todo jogo, vocês não fazem merda nenhuma. E tipo, ele fala isso, o Neymar fala aquilo, o João Paulo, né, o outro goleiro do Santos, ele tenta chegar pra tirar o Neymar dali, né, tirar da situação. E o outro torcedor do Santos ali que tava, com esse outro torcedor que tava xingando e aloprando o Neymar, ele ficava falando... Mano, Neymar, você vai passar vergonha, velho. Não faz isso, você vai passar vergonha, cara. Não faz isso, fica esperto. Pelo amor de Deus. Vão tacar fogo em você. E, mano, eu confesso pra vocês, cara, eu tô com medo. De verdade, eu tô com medo que o Santos perde pra esse time do Sport, mano. Mas se bem que o time é ruim, mano. Mas, cara, precisamos ganhar esse jogo, mano. Precisamos ganhar esse jogo pra sair da zona de rebaixamento
e ganhar do Juventude. Porque querendo ou não, o Juventude também tá na zona de rebaixamento, junto com o Sport. Então, ganhar do Sport, ganhar do Juventude, pra mim é realidade. Mas, mano, ganhar do Cruzeiro é difícil. É muito difícil. Fora que não é tão difícil assim, mas. Não, é difícil. Tá, é difícil. O Corinthians conseguiu empatar com o Cruzeiro, né? 0x0, né? Eu acho que segurou o jogo, era um jogo ruim para o Cruzeiro. Lembrando que depois do jogo contra o Cruzeiro fora, aí já vem o segundo turno, né? Ou seja, todos os jogos que a gente viu no começo do Brasileirão vai ser ao contrário agora. Ou seja, a gente perdeu pro Vasco de virada de 2x1 lá em São Januário. Agora a gente vai pegar o Vasco em casa. E na minha opinião, a gente ganha esse jogo. A gente vai vingar. E não é mais o Vasco de Fábio Carilli, é Vasco de Fernando Diniz. E eu acho que a gente ganha esse jogo. Depois disso a gente tem o jogo contra o Bahia, né, que é lá em Salvador. Depois a gente tem o Fluminense na Vila Belmiro. Depois a gente tem o Atlético Mineiro lá na casa deles. Depois o São Paulo em casa, Bragantino fora, Grêmio em casa. Enfim, basicamente é isso. E olha, tem muito jogo aqui que o Santos precisa ganhar. Só que, mano, pra mim, na minha opinião, esses jogos aí tá passando tão rápido, que, mano, na minha opinião, o Santos vai ter que fazer jogos impossíveis de ganhar. Por exemplo, se vocês acham que é impossível o Santos ganhar do Corinthians em casa, ou ganhar do Ceará fora, ou ganhar do Botafogo lá na casa deles, a gente tem que fazer esses jogos ser impossível. Vai ser impossível até ganhando do Flamengo no Maracanã, mas a gente tem que fazer o impossível de ganhar. É sério. Nós não. A gente não. Mano, na minha opinião, a gente não poderia perder nenhum jogo. Nenhum jogo. Nós temos que ganhar e no mínimo empatar fora. Tipo, sei lá, se o Santos estivesse perdendo de 2x0, por exemplo, a gente poderia ir lá e tentar empatar ou talvez até virar. O Neymar tenta organizar o time, tentou organizar contra o Internacional, mas, gente, não dá, velho. O Neymar joga sozinho. O Neymar ele joga sozinho e, mano, ele não tem Messi, não tem Suárez, não tem Ter Stegen, não tem Mbappé, Donnarumma, Marquinhos pra poder defender ele, pra poder ajudar ele. O único jogador que salva ali é o Brazão e o Rolaser. E tipo, mano, temos que salvar o Santos. O Santos não pode ser rebaixado de novo. Porque senão, nunca mais assisto o Santos. Nunca mais quero sofrer por futebol, mano. Eu não quero mais. Eu não quero mesmo. Eu gosto do Santos, eu gosto do meu time. Mas se o Santos. Se a gente quer ajudar o Santos comprar ingresso e ir lá pra ver ele jogar, que é o meu sonho ir lá assistir eles jogar lá um dia, tirar foto, gravar, mostrar pra vocês como é lá, é um sonho. Mas se eles não fazem a parte deles, a gente compre a nossa parte, eles não fazem parte deles. Você entende do que eu tô falando? Basicamente seria isso. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos. Então é isso e tchau. Por favor, Santos, não perde pro Sport, mano, pelo amor de Deus. Tem que ganhar esse jogo, é obrigação.